para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre espiritismo. O vídeo hoje está bem diferente, né? Bem diferente do que a gente costuma ver normalmente nos outros vídeos. Pois é para abordar justamente esse tema. É um pouco nevoento, um pouco sombrio ainda. O espiritismo é uma prática que a Bíblia não aceita, automaticamente a Igreja Católica não aceita, o cristianismo não aceita, e que consiste na crença, basicamente na crença, de que os mortos podem reencarnar, voltar a viver em outros corpos, outras gerações. Ainda acredita que essas almas morrem, voltam a viver, morrem e nascem novamente em outro corpo, ou seja, elas se reencarnam, como eles chamam, inúmeras vezes até conseguir chegar ao que se chama de perfeição. Então a perfeição é alcançada através de reencarnações, nas quais o karma, ou seja, como se fosse aquilo que ela carrega de peso de vidas anteriores, vai sendo purificado, vai sendo diminuído. Então, e também consiste na crença de que os espíritos podem se comunicar com os vivos, no sentido até mesmo de aparecerem, da gente escutar, deles falarem e realizar até mesmo atividades em casas de certas pessoas, por exemplo, como se fossem assombrações. Então o espiritismo é uma doutrina que a Bíblia rejeita, a Igreja Católica rejeita, o cristianismo rejeita, mas é registrado na própria Bíblia como uma prática milenar entre o povo pagão, o povo que seguia outras doutrinas, outros deuses, outras crenças. Então recebeu o nome de espiritismo praticamente com Allan Kardec. Se chama o espiritismo kardecista. E além desse tem agora até o espiritismo moderno, onde alguns pontos da doutrina sofreram algumas modificações. Pois bem, por que a Igreja Católica, por que o cristianismo não aceita o espiritismo? Pronto, como eu falei no início, o espiritismo crê na reencarnação. O cristianismo crê na ressurreição. E qual é a diferença? A reencarnação diz que um espírito, quando a pessoa morre, o espírito vai para o plano espiritual, assim que eles chamam, como eles definem, e com um determinado tempo, pode ser breve ou longo, ele volta a este mundo, ou seja, aquela alma nasce novamente em outro corpo. Então a reencarnação é o espírito sair do corpo na morte e voltar em outro corpo através de um nascimento. A ressurreição, o espírito sai do corpo, quando ocorre a ressurreição, quando Deus realiza. O espírito sai do corpo e Deus o manda de volta a este mesmo corpo. Essa é a ressurreição. A pessoa morre e volta a viver no mesmo corpo. Outro problema também do espiritismo é a questão do karma. Precisar reencarnar várias vezes para a purificação. Quando o cristianismo crê que o sangue de Jesus já purificou o pecado. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que o ser humano só morre uma vez. Está destinado ao ser humano morrer uma única vez, e logo após a morte ele é logo julgado na presença de Deus. Ali ele já vai saber se ele vai para o céu ou se não vai. A questão também dos espíritos aparecerem é rejeitado pela Bíblia. Por quê? Olha, eu acho que não haveria, não tenho certeza, não há sentido algum alguém morrer se for para ficar vagando aqui. Alguém morrer para vir ajudar alguém aqui. É mais fácil essa pessoa ter ficado aqui. Alguém morrer para vir assombrar a casa de alguém. Eles dizem, não, o espírito vem para dar sinais de que está ali. Mas que sinais são esses, gente? Que acaba assustando as pessoas. Supostamente derrubando panelas, batendo portas, fechando e abrindo janelas.
O meu pai, por exemplo, dificilmente voltaria a esse mundo para ficar fazendo esse tipo de coisa. Ficar aparecendo como um vulto, depois desaparecer. São coisas que são muito estranhas no espiritismo. Mas além disso, há um perigo maior. Existem várias explicações para fenômenos sobrenaturais, espirituais, que são atribuídos aos espíritos desencarnados, como os espíritas dizem, né? Os espíritos de falecidos. Existem explicações diferentes. Por exemplo, existe a explicação psicológica. Geralmente essas manifestações ou supostas manifestações de espíritos que faleceram acontecem de forma recente à morte daquela pessoa. Então aquela pessoa que conviveu muito com outra, a que ficou viva, né, conviveu muitos anos escutando a voz daquela pessoa, vendo aquela pessoa na frente dela, sentindo a presença dela perto dela, quando morre, essa presença, esses registros demoram para ficarem mais distantes nas pessoas. Então ela tem aquela impressão, realmente o ouvido nos engana. A pessoa, não, eu escutei a voz daquela pessoa, eu vi um vulto passando. Quando tudo isso pode ser apenas impressão da nossa mente. Vários momentos, assim pela madrugada principalmente, qualquer barulho que aconteça no vizinho parece que é dentro de casa. Qualquer som que apareça na rua parece que está nos chamando. Alguém chamou outra pessoa na rua e parece que está chamando a gente. Quando a gente vai ver, teve um caso aqui, quando eu vim morar logo aqui, no quintal da minha casa é grande, no quintal da minha casa mora gente, do lado também. E quando eu ia dormir no último quarto, começava o quê? A cair pedras nas telhas. E sempre houve essa história, né, de fantasma jogando pedra nas telhas. E começou realmente, eu escutava o barulho e realmente caía pedra no telhado. O que eu fiz? Eu corri, quando eu escutei o som, eu falei, vou prestar atenção. Quando eu escutei o som da pedra batendo no telhado, corri, fui pro quintal, olhei por cima do muro, quem que era? Uma criança do vizinho jogando pedra no meu telhado. Então isso acontece muito, às vezes a gente se engana, são coisas que têm explicações naturais. O vento bate uma porta, o vento bate uma janela, a gente tem a impressão que está escutando algo, a nossa mente nos engana, os nossos sentidos nos enganam e faz a gente ter sensações que são apenas frutos da nossa mente. Há também as explicações parapsicológicas, pessoas que estão com algum problema, alguma tribulação na mente, no pensamento, ela acaba elaborando situações que parecem reais e não são. A igreja estuda parapsicologia, existem padres parapsicólogos que explicam alguns fenômenos de forma científica. É uma forma, também é fruto da mente, mas é um pouco mais elaborado, não tem uma explicação tão natural, mas é da mente da pessoa, de uma pessoa geralmente com muitos problemas, atribulada, perturbada com alguma coisa. Ela acaba gerando situações que parecem ser sobrenaturais, mas não são. Mas existe ainda uma outra explicação que vem muito por padres exorcistas. Pessoas que se envolvem com o espiritismo ou alguma coisa que envolva espíritos, seja de divindades ou de seres humanos falecidos ou de supostos anjos, eles acabam tendo influência desses espíritos na casa deles. Só que esses espíritos não são de falecidos. Como o padre é exorcista, ele vai fazer oração ali para expulsar o espírito mau, um demônio mesmo, ele percebe que toda aquela atividade de assombração, vamos dizer assim, ou de comunicação, ou de relacionamento, na verdade é do demônio disfarçado daquele espírito. Então o demônio, ele não só consegue disfarçar-se daquele ente falecido, como ele pode dizer coisas que só aquele falecido sabia, porque os demônios, e são muitos demônios, miríades e miríades, né, milhares e milhares de demônios, eles ficam rondando a humanidade. Então eles têm acesso a muita coisa que acontece em oculto também. Então eles são capazes de dizer, eles são capazes de imitar, eles são capazes de simular. Eu já vi pessoas do espiritismo dizendo
que eles também não têm muita certeza se quando estão falando com o suposto espírito de falecido, se é aquele mesmo espírito. Por quê? Na explicação deles, outro espírito pode estar se passando por aquele, porque aquele que foi chamado está em outra atividade. Então nem eles mesmos têm garantia. E o espírito que está ali no lugar do outro, fala como se fosse o outro, escreve como se fosse o outro pela psicografia, responde coisas que só o outro fazia. Então, na verdade, se mesmo no espiritismo eles admitem que um espírito pode se passar pelo outro, o cristianismo vai mais além. Ele interpreta que o próprio espírito mal se passa. Mas por quê? Para enganar as pessoas, para levar para o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele tira a pessoa da fé na ressurreição. Ele tira a pessoa na fé da salvação na vida eterna. Ele faz a pessoa ficar presa ao karma eternamente. Então, há uma doutrina que é errada. É uma doutrina que não combina com o cristianismo, embora muitas pessoas insistam em serem cristãs e serem espíritas. Não dá. Cristianismo segue os ensinamentos de Cristo. Espiritismo segue os ensinamentos dos espíritos. Espíritos que supostamente Allan Kardec consultou e passou para ele toda a doutrina espírita, de uma realidade supostamente espiritual. Então a Bíblia até é usada pelos kardecistas, mas de forma interpretada totalmente diferente da fé cristã. De uma forma totalmente diferente. Eles até mesmo distorcem algumas citações da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, por exemplo, dizendo que João Batista é reencarnação de Elias, porque as pessoas, quando viram João Batista, começaram a perguntar quem era ele, quem era, e muitos diziam, não, ele é Elias, que voltou à vida. As pessoas dizem, então João Batista era a reencarnação de Elias. Não, é uma forma de expressar dizendo o seguinte, ele é como Elias. Ele é, por exemplo, tem um jogador Neymar. Vamos para o passado, tem um jogador Ronaldo Fenômeno. Pronto, quando estourou, muitos diziam, ele é o Pelé de hoje. Surgiu o Neymar, ele é o Ronaldo Fenômeno de hoje. Então não quer dizer que um reencarnou no outro, mas que é muito parecido, como se viesse fazer uma sucessão. Não é que seja a mesma pessoa. Então a mesma coisa é o sentido de João Batista. João Batista é João Batista. Tem nada a ver com Elias. Ele é apenas como se fosse o Elias, aquele profeta, aquele que anunciava sem medo. É uma forma de expressão. Também tem a citação em que Saul invoca um morto e o morto aparece para ele. Né? O espírito de Samuel é invocado por Saul. Mas o detalhe é o seguinte, realmente apareceu uma figura ali e foi identificada como Samuel. Mas veja, essa prática foi condenada imediatamente por Deus a Saul. Saul perdeu seu reinado. Um dos motivos foi esse pecado de ter invocado. Então o próprio espírito de Samuel, que foi concedido por uma exceção, chamou a atenção de Saul e disse que ele não fizesse mais isso. O Apocalipse é distorcido, o Evangelho é distorcido no Espiritismo. Então, mesmo que se use a Bíblia, ela é usada de uma forma totalmente diferente. Claro, o essencial do Evangelho, da Bíblia, eles pegam. Da Bíblia, eles vão pegar, que é o amor ao próximo, a plantar a paz, a união, a solidariedade. Essa essência eles mantêm, mas distorce outros pontos da questão espiritual. Hoje são inúmeros os filmes que abordam a questão do espiritismo, direta ou indiretamente. Alguns desenhos também abordam a questão do espiritismo, assumindo que fantasmas podem aparecer, por exemplo, reencarnação. Novelas, então, a maioria das novelas que tem espiritismo são da Globo, mas algumas também foram exibidas em outros canais como o SBT. E a gente está nisso, a gente está num mundo hoje em que as pessoas querem serem católicas e querem serem espíritas. Não dá, ou você é uma coisa ou você é outra.
E o espiritismo muitas vezes se envolve de superstição, que você tem que rezar uma missa por aquela alma, senão você vai ser assombrado por ela. São coisas que te prendem, muitas vezes prendem. Se você não fizer o que o Espírito está pedindo, a sua casa será assombrada. Então isso eu acho muito difícil vir de Deus. Eu acho muito difícil que um falecido meu, da minha família, venha para assombrar a minha casa, porque eu não acendi uma vela, porque eu não rezei pela alma dele. Ora, se toda a missa já reza pelos mortos, toda a missa já reza pelos mortos, e são milhares de missas diariamente, todas têm a parte que reza pelos mortos. Não precisa ninguém vir a você, nenhuma alma pedir a você orações, e nem você ter medo. Então, meu irmão e minha irmã, a mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: o Espiritismo não faz parte do cristianismo. Ela nega 40 verdades. Na verdade, ela nega todo o cristianismo. Ela nega toda a doutrina da Igreja Católica. Por quê? Porque é espírita, não é católica. É espírita, não é cristã. Então você não pode misturar cristianismo com nada, porque você vai acabar nem sendo uma coisa nem outra. Você tem uma hora que você vai ter que escolher: ou eu creio na reencarnação ou na ressurreição, ou eu creio no karma ou na remissão dos pecados, ou eu creio que os espíritos estão no céu, lá, bem guardados, ou que eles ficam aqui vagando e assombrando as pessoas. Então, com todo respeito a quem é espírita, mas o meu conselho é: decida-se. O que você vai crer? Cristianismo ou espiritismo? Então, valeu, irmãos. Como vocês já viram, estamos à noite. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem na paz. Amém.